Bom dia a todos. Estamos dando início à nossa 76ª sessão ordinária do Conselho Regulador da GE, no dia 10 de abril de 2014, quinta-feira, às 9 horas, na de reuniões da GE. Nós temos aqui o quórum de 4 conselheiros, considerando que o Luiz está de férias, mas é o quórum suficiente, então declaramos aberta a nossa reunião. Passamos para o item 2, leitura e discussão da ata da reunião anterior. Eu pergunto aos conselheiros se tem alguma consideração, já que ela foi enviada antecipadamente a todos. Não havendo, então fica aprovada por unanimidade. Bom, a pedido aqui, nós temos um item da pauta, nós estamos com o nosso gerente de transporte aqui presente. Tem um item 13 da pauta, que é a apresentação e discussão do processo a ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha, que é processo 2014, final 2638, interessado CMTC, Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, assunto: oitiva da GE em relação ao reajuste da tarifa do transporte coletivo autuado em 7 de abril de 2014 aqui na cidade. Ok? Então, eu queria pedir aos conselheiros, se for possível, a gente ter a pauta, porque o conselheiro, o gerente responsável pela área está aqui, que fez essa oitiva. Então, se todos concordarem, a gente passa ao relato do conselheiro Danilo em relação ao processo de reajuste da tarifa. Todos concordam? Vou falar com o conselheiro Danilo. Bom, esse processo, número 2014, final 2638, interessado Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, iniciados presentes autos por solicitação do gerente de transporte, tendo em vista o encaminhamento pelo conselheiro presidente da GE para a manifestação contra o ofício número 38 de 2014 da presidência da CMTC, que encaminhou cópias de documentos para cumprimento do disposto no parágrafo 7 do artigo 9 da Lei Complementar 2799. Com a exclusão da manifestação da gerência de transportes da GE, além das cópias dos documentos anexos ao ofício, vai ser a deliberação 80 de março de 2014 da CMTC, deliberação 75 de maio de 2013 da CMTC, relatório técnico, memória de cálculo da tarifa de 2014, síntese dos preços praticados, documento da CMTC com quantitativo de motoristas, deliberação número 58 de 2007 da CMTC, edital de concorrência 01 de 2007, contrato de concessão e primeiro termo aditivo, anexo 6 do edital de concorrência 01 de 2007. Lei complementar número 27, de 30 de dezembro de 1999, e a região metropolitana de Goiânia e da Altos Propenses, em seu artigo 9, parágrafo 7, assim dispõe. A Agência Goiana de Regulação, Controle de Fiscalização de Serviços Públicos, que respeitar a rede metropolitana de transportes coletivos, haverá oitiva nos procedimentos de ajuste e revisão tarifária, mais aferição e controle dos indicadores de qualidade. Conforme o parecer técnico da GE, postado às folhas 170 e 173, após a análise dos autos, especial metodologia para a determinação da tarifa a ser praticada, as tabelas de preços quantitativos e parâmetros adotados no cálculo tarifário, o valor encontrado de R$ 2,90 para a tarifa, expressa o valor que remunera o sistema rodoviário de transporte urbano de passageiros da região metropolitana de Goiânia. Vamos salientar que, no caso, nos termos do parágrafo 5º do artigo 6 da citada lei complementar, compete aos termos da lei. Compete soberanamente à Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos estabelecer a política pública de regência da rede metropolitana de transportes coletivos, sendo ainda de sua competência exclusiva, tendo por base estudos e projetos técnicos elaborados pela CMTC, Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, entidade gestora da MTC, estabelecer a política tarifária, fixar tarifas e promover revisões de reajustes tarifários. Tendo exposto, com o que consta dos autos, manifesto pela aprovação do parecer técnico do gerente de transportes, GE, ressaltando-se oportuna a necessidade de se proceder à revisão tarifária nos termos do contrato de concessão, medida que se impõe. Também é necessária a discussão acerca da aplicação da receita oferida com a majoração da tarifa, conforme estabelecido na cláusula 22ª do contrato de concessão. Em discussão. Você que fez os cálculos? Os cálculos estão corretos, né? Inclusive fizemos aí
e refizemos, houve uma pequena diferença dos valores que foi colocados aqui pela CMTC, mas na casa de milésimo, décimo milésimo. Mas Porque houve duas casas, depois, a quarta e a quinta casa, né? Ficou diferente um pouquinho, mas não agora, influenciou. como a minha HP é aquela financeira, ela não é. Posso errar eu. Mas, então, é pouco significativo. Quase, quer dizer, não tem nenhum peso sobre esse valor de 2,90 que foi fixado. Correto. Eu assino embaixo. Tem um relatório aí do gerente da área, se alguém quiser. A verdade é o seguinte, foi feito, é bom a gente esclarecer que esse reajuste é o seguinte, todo ano é feito, além do reajuste da tarifa, tem o, eu esqueci esse nome da lei. Majoração. É o ganho real. O ganho, isso é bom explicar. É bom explicar para os conselheiros. Há alguns anos atrás, os empresários tinham feito esses investimentos e quando foi feita a concessão para essas empresas, constou do contrato tudo isso, que eles tinham feito esse investimento, que esse investimento ia ser pago em 5 anos. Certo? Então esse investimento ficou dividido em 5 anos, que deu um valor em 2, variável em 2 e qualquer coisa por ano, que daria os 15 anos. E aí ele está sendo pago. Então o que consta desse ajuste? Do que a CMTC mandou? É esse 2,22% que compõe esses investimentos. Para fechar os 15%. Então está recompondo isso. E mais o reajuste da tarifa, que leva em conta o valor do óleo diesel, o reajuste do motorista, e o INPC e mais 2 indicadores, um da revista Conjuntura Econômica e um do IPK. É isso? Não o valor, a variação. É a variação desses O indicadores. INPC da Fundação Getúlio Vargas, o INPC e a variação do IPK. Isso. Então isso é igual ao diesel e o salário do motorista. Então isso é levado em consideração. Então o que o Milton disse, o gerente, é que está tudo ok. Agora, e levando em consideração o seguinte, desoneração de 15% do óleo diesel e desoneração de ICMS do óleo diesel e desoneração de COFINS, que deu 3,65. Ok? Então tudo está levado em consideração, que chegou nesse reajuste e dá mais ou menos 7,4%, juntando os dois, juntando a recomposição e a majoração e o reajuste que deu, e a tarifa saiu de 2,70 para 2,90. Ok? Senhor presidente, apenas para constar, é importante que se diga que a AGR apenas toma conhecimento e dá a sua opinião a respeito Se tivesse qualquer coisa errada, a gente tinha que falar. E também cabe a nós relembrar agora, porque isso aqui é um reajuste, não uma revisão. Cabe a nós relembrarmos que existe a necessidade também de fazer a revisão tarifária contratual, prevista contratualmente. É isso que eu ia falar. Eu acho que a gente está ok, tudo ok, mas eu acho que a gente tem que colocar algumas coisas na nossa resolução. João, pega uma cadeira para você, por favor. Eu acho que a gente tem que colocar, nós concordamos com o reajuste, tudo ok, mas nós temos que dizer o seguinte, nós concordamos, está aprovado, mas, primeiro, nós temos isso que o conselheiro está falando, nós vamos pedir que seja feito o mais rápido possível essa revisão tarifária. Tem que ser feito o mais rápido possível para ver se tem alguma coisa aqui que está dando. Segundo, constar que nós não temos conhecimento do valor total desses investimentos. Explicação desse investimento, ok? Terceiro, que nós não temos conhecimento também de renovação de frota. Ok? E quarto, pois não. Eu acho que é dispensável a gente fazer essa ressalva de renovação de frota. Porque é o seguinte, quem tem a obrigação de saber se essa frota está renovada ou não, era o ente estatal que era responsável anteriormente da existência da Então, nós AGR. não estamos exigindo nada, só estamos Não fazendo é uma AGR. Então, conhecimento. quer dizer, como é que nós vamos agora dizer que nós não temos conhecimento? Então, nós negligenciamos a nossa obrigação de fazer essa verificação? Não, mas conselheiro, não é nossa obrigação É. fazer essa. Não, Obrigação do não Estado. é. Nós só estamos citando. O Estado, a obrigação do Estado era, se o Estado põe no contrato
que era necessário fazer essa renovação de frota, e inclusive trouxe um índice para incorporar no reajuste subsequente de 15%, qualquer coisa assim, pelos investimentos feitos. Agora nós não podemos chegar e dizer, nós não sabemos se isso aí foi feito. Não, pô. Aí nós estamos dizendo, não, nós vamos negligir. Talvez nós vamos obrigação mas se não pegar aqui o dado era CNTC. não, o dado acabou. Deixa eu só esclarecer o seguinte. Olha só, quando... Posso esclarecer duas partes, esse aí fala inteiro. Primeiro, o que o senhor falou aí do investimento passado, no novo, a concorrência existe no momento zero e nada pode ser feito no passado. Quer dizer, o que passou, passou. Então, estou correndo daqui para frente, não é isso? Concorrência? Sim, a partir da licitação, né? Concorrência do sistema de transporte em 2007. 2007. Não houve investimento passado. Se houve passado, eles perderam. Estou dizendo, a partir daí, 2007. vai se fazendo uma concorrência. Então, assim, Então, aquela pergunta do vice-presidente, os 15% é a título de compensação de investimento a Isso, ser feito no futuro. isso. E aí vai aqui a minha opinião. Provavelmente eles estão fazendo esse investimento. aí que está. Porque nós não temos conhecimento, é isso que nós estamos dizendo. Pois é, a minha opinião é que se não houve investimento, porque a previsão, o contratual, pelo que o Milton está falando, é bem claro. Esses 15% é tipo de compensação de investimento. Se não houve investimento, não tem por que. Mas ele não sabe se houve ou não. Tem que ver realizados. Eles estão afirmando, se eles estão colocando, eles estão falando que tem. Nós estamos falando que não temos conhecimento só. Eu conheço a empresa da concorrência, vamos colocar bem claro. Olha só. O objeto é CNTC, eles estão falando que tem. Nós não temos conhecimento. Só isso que nós vamos colocar. O Estado tem a obrigação de ter conhecimento disso, de acompanhar, de ter fiscalizado, de verificar. Como é que nós vamos chegar agora? Não é função nossa. Quem tem conhecimento disso? Nós só estamos definindo a tarifa, nós só estamos dizendo. Nós estamos apontando. Essa ressalva assim não é da nossa Não é ressalva, não. Nós estamos dizendo que nós não temos conhecimento, ponto. Só isso. Não, pô, eu pensava dizer isso. Ué, se pensar Na burocracia, olha só, esse dinheiro é uma receita oferida, como eu falei aí, certo? Que vai ser colocado em investimentos em infraestrutura do transporte metropolitano, corredores, etc. Terminais. Arrumar terminais. Peraí, doutor. Essa decisão foi de que ano? Essa decisão. 2007, na concorrência social. Essa decisão dos 15% aí da compensação, da majoração, essa decisão foi de que ano? 2007. 2007. Então, de 2007 para cá, o Estado tinha a obrigação, o Estado através dos órgãos responsáveis especificamente por isso, tinha a obrigação e a determinação de ofício de fazer essa verificação, de acompanhar se esse investimento estava sendo feito ou não. Agora nós vamos chegar 7 anos depois de ter, nós não temos conhecimento. Conselheiro, desculpa eu te falar. Não é o Estado. Quem tem a obrigação disso é a CNTC, que é o órgão gestor. É o Estado como todo. O Estado não é o Estado de Goiás, o Estado é a instituição. Ela, por meio dos seus órgãos responsáveis, no caso da CNTC, que é um órgão de Estado, ela não é privada. Deixa ficar claro uma coisa aqui, conselheiro. Deixa eu esclarecer para o senhor. E nós, como AGE, que participamos dessa. Doutor, deixa eu falar eu como usuário. Eu como usuário posso chegar na CNTC e falar assim, vem cá. Em 5 anos eu estou pagando um valor aí, certo? Para majoração, quer dizer, um valor para ser investido no sistema de transporte. Eu pago, toda vez que eu ando de ônibus, eu pago aqui durante 5 anos. O que vocês fizeram desse dinheiro meu? O que vocês fizeram com isso aí? Aí é um bem. A AGE, que é o órgão fiscalizador desse sistema. Não, eu estou dizendo que é fiscalizador, estou dizendo que tem que Não, nós somos fiscalizador desse sistema, não. Nós somos fiscalizador desse sistema. Associado à fiscalização e Você sabe o nós participamos. Não. Ele acabou de ler, o senhor não prestou atenção. Ele acabou de ler qual que é a função da GEC que está na lei. A GEC é a função de ser oitiva. Em relação ao reajuste. Agora, se era oitiva, não tem por que estar dizendo aqui que nós não temos conhecimento ou não sabemos se esse investimento... Então, qual está certo é bom papo. Conselheiro, não. Minha proposta é que conste, nós estamos mudando, só dizendo, nós estamos dizendo que nós não tivemos conhecimento, ponto.
Estou dizendo que tem que ter, o que não tem que ter, não. Eu penso. São duas funções do ME. E a fiscalização subjetiva da qualidade do serviço. Fiscalização subjetiva. Não, não estou falando como você fez, não é Eu não estou entendendo o que você está dizendo. Estou entendendo o que você está dizendo. Está aprovado. Você não para discutir a resolução, não vou discutir não. Tá? Você já está aprovado. entendeu? Eu concordo, eu estou entendendo o que você quer dizer. O problema é o seguinte, eu acho que para a GR deve se resguardar e resguardar o governo do Estado, precisando também resguardar o governo do Estado, é necessário que a gente trabalhe e dê informação dos dados que a gente recebe. Se a gente está concordando aqui com a tarifa integralmente e a gente não faz a ressalva quanto aos investimentos, ou seja, quanto àqueles 15% original do contrato, nós não temos nenhum tipo de controle e conhecimento, nós estamos resguardando a condição da GR. Nós estamos resguardando. Você está dizendo, olha, tá, o cálculo aparentemente está correto, o cálculo está certo, nós estamos sendo nesse processo apenas, vamos dizer assim, ouvintes, né? E estamos dando a nossa ciência de que houve um cálculo e esse cálculo está sendo procedido da maneira contratualmente prevista, então está correto. Nós estamos falando sobre isso. Agora, o que compõe esse cálculo? O que compõe esse cálculo? Nós temos condição de atestar. Você está levantando uma suspeição Não estou levantando sobre esse índice de majoração aí que você está dizendo. Eu não sei se isso foi feito, eu não sei. Quem está falando isso? Quem está falando isso? Não, depois você... Nós estamos dizendo que nós não tivemos acesso aos dados, ponto. Mas não precisa fazer isso, ó. Você diz aqui, o carro está feito, tem tais e tais índices, a responsabilidade é repousa no órgão que foi que fez esses cálculos todos, e a GR está de acordo aqui com a exatidão dos cálculos que foram feitos conforme os índices nacionais diz aqui. Se você não colocar essa ressalva, nós vamos estar ratificando o IPCAR, que é Não, tem isso também. Tem isso também. Está aí a tabela. Tem variação de fórmula aí, ué. Não é que tem. Tem variação do NPC, tem variação do diesel. Tem avaliação da coluna, não sei o que, da não tem. Se foi cumprido no investimento, geralmente qualquer Tabela do IPCAR. revisão. Então reforça o que você está querendo a necessidade de revisão. Ok. Por isso que é importante colocar o que o senhor está colocando, porque reforça mais ainda a necessidade de revisão. De revisão. O que reforça a necessidade de revisão é todo o complexo de atividades e de funções que foram se modificadas ao longo do ano, inclusive a diminuição de passageiros do sistema, o prolongamento de linhas, e isso aí ninguém revisa, entendeu? A questão dos impostos, depois que entrou, depois que saiu, no caso do CPMF. Mas porque isso Agora, tem que ser considerado, é aquilo que tem necessidade. não, da revisão agora. Por que eu vou ter que entrar em detalhes? Não, eu não sei se foi feito os investimentos, desses 15% de majoração, que ao longo de 5 anos, mas não foi feito. Mas, aí, peraí, cara, desde 2007 você está acompanhando esse negócio, você não sabe? Quem está falando, então, vamos dizer que eu não sei se foi feito, conselheiro. Ué, está se dizendo aqui. Quem disse? Quem Tem que fazer disse? essa ressalva. Quem disse isso? Está mudando as palavras nossas aqui. Eu não disse nada disso. Eu só disse que nós não tivemos acesso. Ponto. Você está evitando assinar um cheque em branco. Ué, só estou dizendo isso. Você não teve acesso a isso, como você não teve acesso a todos os outros índices que estão aí, ó, que foi a CMTC que apresentou. Não teve acesso a nenhum deles. Com exceção dos nacionais, nós não temos acesso a nenhum deles. Combustível, não temos É salário. a tabela da ANT. Ele da Agência Nacional do Petróleo, está juntando a tabela da ANT. É o preço O que esse índice está apresentado aí? Não, é só o IPCAR. Não, é o Nós temos sobre o CONFINS, nós temos sobre o ICM, a redução do ICMS, nós temos sobre o INPC, nós temos todos os outros. salário. O salário tem algo que O pode único item que a gente não tem efetivamente conhecimento total
E Não, o IPK também não tem. Não, o IPK está aqui, ó. O IPK Não. muito. Não tem condição. Nós vamos dizer também que vai dar acesso. Se aqui é verdade, agora eu duvido. Mas é um caso de investimento, foi feito ou não foi feito? Tudo você Você não não tem. suspensão do IPK. O senhor não tem nada, o senhor não tem conhecimento. O senhor não obteve esses dados, o senhor apresentou dados. O senhor confia ou não? Foi apresentado Eu para confio quem? em todos. Foram apresentados para a CNTC. A CNTC está passando, pegou isso como verdadeiro, como real. E aí, porque quem ver vai ter que dizer, não, eu não sei se isso aconteceu. Mas que é isso? Não. Apresentamos, aprovado isso apresentado pela CNTC, nesses termos, e ponto final. Não, primeiro eu tive de refazer o cálculo para ver se era correto. Certo? Aí eu pesquisei. Quando os termos foram apresentados, Eu acho que fez a você decidir aqui é o seguinte: tem os dados, está aí, nós temos que fazer oitiva. O conselheiro levantou esse tipo de coisa, o que a gente tem que fazer é se consta ou não do nosso parecer final, que vai constar da resolução. Se vai constar só isso, nós podemos dizer o seguinte: só vamos pedir que seja feita a revisão Uma mais revisão possível. tarifária. O resto a gente deixa também, não é uma. Isso até o próprio CNTC também levantou. Pois não. A necessidade de fazer revisão. Aqui tem, olhando rapidamente o processo aqui, eu notei 3 pontos, no meu entendimento, pelo conhecimento que eu já tenho no passado e no presente, são 3 pontos principais aqui. Essa revisão tarifária, ela tem que existir, é prevista em contrato, já era para ter sido feito. Ok, eu já falei. Nós já falamos sobre isso. Tá. Aqui está faltando deliberação da diretoria da CNTC, deliberando sobre o estudo do reajuste tarifário. Ela não está aqui, não tem nenhum ato da diretoria da CNTC, certo? Aprovando o estado. Então é uma coisa legal. É uma coisa legal, e tem que ter. Eles não tem um ato da diretoria. Não tem a comprovação dos investimentos previstos no contrato, que são objeto da tarifa. Nunca tiveram. Nunca tive. Nunca Não, teve. exatamente. Nós pedimos, inclusive, ao passado. Nunca teve. Então tem que constar. Eu acho que tem que constar, porque até para a gente fazer Resguardar. até para a gente nos recordar, resguardar. Então vai ter que constar outra coisa, essa que o Gilvão falou. E Eles outra têm que coisa, constar. nós temos o conselheiro Danilo lembrou, nós temos uma obrigação supletiva, que é a fiscalização da qualidade de transporte. Supletiva, não é isso? E daqui uns dias acontece algum problema, para nós provarmos que nós estamos exercendo a nossa atividade, ainda que supletiva, a gente tem que fazer essa ressalva. Peraí, gente, onde é que foi o investimento? O Milton falou aqui como usuário, olha, eu pago todo dia o reajuste. Eu tenho direito de saber aonde é que está indo o meu dinheiro. Então, a AGR está aqui funcionando, primeiro, nessa questão específica, se protegendo, se resguardando. E em segundo lugar, e mais importante, protegendo o interesse do usuário. Então peraí, gente, vamos organizar. Eu acho que tem que constar. Peraí, então vamos. Dizer que não está aí. Isso é Conselheiro, fundamental. conselheiro, vamos tentar colocar as coisas para a gente tentar votar. Então, está ok o reajuste, já houve a manifestação da parte técnica, ok? Está ok o reajuste. Quanto ao índice, Quanto ao índice, está tudo ok? Todo mundo concorda? concordo. Então a gente tem que pôr algumas considerações, vamos chamar assim, ok? Está aprovado isso? Agora, algumas considerações. Primeiro, vamos dizer que tem que ser feita a revisão tarifária o mais rápido possível, ok? Que já deveria ter sido feito e tem que ser feito o mais rápido possível. Você? Calma. Ok? Ok, então vamos por parte. Segundo, nós vamos dizer que não tem esse ato da diretoria aprovando. Então, mesmo que eles façam depois, tem que ter. Então, nós vamos dizer isso, que é uma coisa legal. Ok? Consenso? Ok? Porque a responsabilidade do cálculo deve ser terceiro, não é nossa. Ok. Ok, conselheiro? O presidente da CNTC que encaminhou isso para nós. Então, Mas eu não tinha o ato legal da diretoria. Não tem problema, a gente vai dizer, depois faz. Vamos fazer lá. Aí cabe a Câmara se aprova ou não, ou pede o ato depois. Vamos fazer lá referendo da diretoria. Ok? Isso, essas duas é consenso? Desculpa. Agora, o outro que o Gilvan levantou também, que nós levantamos, é em relação aos investimentos. Nós vamos dizer que nós não tivemos acesso aos investimentos. Ok? Conselheiro José Duarte. Peraí, deixa eu ver. Não, o senhor tem que prestar atenção aqui que nós Eu estamos. estou prestando atenção. Não, então eu estou fazendo uma pergunta. Sobre investimentos. Ele vai ser o. Diga aí.
Eu pus aqui uma observação. Comprovação dos investimentos previstos no contrato que são objeto da tarifa. Os investimentos, você pode olhar, Não é objeto da tarifa, não, o senhor tem que colocar. Da majoração. Da majoração, é outra coisa, não é tarifa. Eles fazem eleição da tarifa. Não entra na composição tarifária, desculpa eu falar. Mas os Estou equivocado. Não, Giovano, o senhor está equivocado. Uma coisa é tarifa, outra coisa é majoração. São duas coisas. Está correto? Essa parte da tarifa, mas ela compõe a tarifa. Ela compõe a tarifa. Não, gente, ela compõe a tarifa, mas ela não faz parte do reajuste da tarifa. Uai, que é Se isso? você gostar em cada ano, tem um percentual. Você tem. Não, reajuste em função da evolução dos preços, não. É lógico, não. Mas os investimentos que tem previsto no contrato, ela Mas entra lá. dentro Tem uma parcela assim, que entra. é dos 15%. É isso. Não, Não, é matemático, ó. A tarifa feita de dois. Ok, você tem que levar em consideração. B varia. A está estipulado. Na verdade é o seguinte, você tem a fórmula de reajuste da tarifa e mais a majoração. Porque o João está ficando fazendo uma pequena confusão, porque ela entra na composição do preço. Ela entra na composição do Os preço. investimentos vão lá. Ela entra, não, Quem remunera os investimentos é a tarifa. ela entra na composição. Ela faz parte da composição tarifária. Eu li isso aí atentamente também, li tudo. O problema é o seguinte, você tem duas coisas que é chamado. Você tem a majoração, que são esses investimentos de 15% que está diluído, é uma coisa, 2,22% que está aí. E você tem o reajuste da tarifa que leva em conta o óleo diesel, o reajuste do motorista, o índice, o IPC, mas então são dois. Agora, o que nós temos que dizer, as duas coisas da consensuada, que são essas duas, a terceira, que nós não tivemos conhecimento dos dados desse investimento, ok? Conhecimento e comprovação, né? Uma coisa é oferir receita, a outra é aplicar. Você não sabe quando foi oferido e quando foi aplicado. Exatamente. Você não sabe nada. A tarifa, o preço tem dois componentes. Dois componentes, é isso aí. O componente fixo e o componente variável. O que nós estamos discutindo aqui é o componente variável. É isso aí. Porque o componente fixo foi previsto contratualmente. Entendeu? Então, é isso aí. Ok. Então nós vamos só botar esse no investimento também, ok? Mais alguma coisa ou só ele? Não, por lei, por exemplo. Terceiro item, terceiro, tá? Comprovação dos investimentos previstos no contrato. Comprovação, Dos investimentos previstos no contrato. E Pois é, isso mas é um é- objeto. é a comprovação que tinha que apresentar para a gente. A CNTC que Comprovação pela CNTC, junto a este conselho, junto à SGF, dos investimentos para Não, comprovação, aí Desculpe eu falar, mas nós não vamos pedir para a CNTC comprovação de nada. Ok, dizer que nós não tivemos acesso, ponto. Está lá o índice, está pronto, lá e pronto, acabou. Nós não temos, não está na nossa função. Quem era a CNTC que tinha que comprovar isso? Ok, conselheiro. Tá ok? Mais alguma coisa, Giovanni? Mais alguma coisa? Não, o que eu olhei assim rapidamente lá que chamou a atenção foi esses três coisas, né? Então todos concordam com o parecer do conselheiro Danilo pela aprovação do reajuste tarifário com esses adendos que a gente vai colocar. Concordo. Com essas. O que a gente chama isso, hein, Giovanni? Ressalva. É ressalva? Não vamos chamar de ressalva, não vamos chamar de ressalva, não. É ressalva. Vamos te falar. Com essas recomendações. Com essas observações. Observações. Toda Deixa eu soltar lá e mostro do é Danilo. diferente. Uma ressalva Eu também acho. implica em uma suspensão, digamos assim. A observação é como a gente faz um balancete ou um balanço final do ano. Termina lá, nós fazemos. Com essas observações, com essas três observações. Exatamente. Ok? Vamos uma terceira, vamos falar uma fórmula terceira. Não conhecimento dos investimentos previstos no contrato. Só isso. Só isso. Porque O Milton tinha colocado aqui no. Você primeiro tira fora. Tinha colocado o seguinte: Aí por quê? qual o valor da receita o inquiriu? Tinha colocado aqui, ó. Também que ele tinha colocado Utilizarei o 2007, mas depois qual o valor da receita oferida decorrente da parcela da majoração da tarifa Imposto,
conforme estabelecido na saudade de concessão na cláusula 32ª. E a aplicação dessa receita ao longo dos 5 anos de sua vigência. Assim que está colocado. Mas também. Isso aí tem melhor. Pode ser. Porque é os investimentos que você tem que fazer ao longo do contrato. Ok, gente? Ao longo de 5 anos. 5 anos eu contrato. É só você citar o item do contrato. Acompanha essas falas. Ok, gente? Acompanhe. Só para finalizar, viu, Gilmar? Eu combinei lá da gente mandar com a resolução hoje à tarde, ok? Eu vou olhar. Eu pego o processo agora. Todos concordam, então, com o voto de parecer do conselheiro Danilo? Acompanhe. Aí eu vou fazer uma Aprovado, como não é nada da vida, faz a resolução para depois dele. Ok? Quando saiu frota, saiu o CPMF, tá? Não pode dizer isso. Não, você deixa na revisão. Na revisão. Esse CPMF FMF é uma coisa que já foi pedido para tirar. Aí, ó, Já foi pedido. Viu? Essa. Ela não pode entrar. Mas ela não está entrando. Viu? Não entrou não? ela é citada. Não reajuste. Então, queria só fazer uma observação. Agora você Esta calculadora você usou, qual foi? HP financeira. Então, ela deve, ou estava com a pilha gasta, ou deve ter a idade toda. Vamos passar então qual que é o nome da saneada aí, ó. Mas aí não tem mais pilha, não, já foi, já era. Só os itens 6? Tem 6.3, Eduardo. Agora, deixa eu ir, Paulo, ele tá fora aí, tá fora. Eu sei, 7 mil. Agora eu quero falar um negócio, gente, pessoal. Na hora que acabar, eu quero falar uma coisa. Eu quero Vamos terminar a pauta. Bom, a pedida aí do gerente aí para também liberá-lo, ele está pedindo que nós passamos a pauta do item 6.1 ao 6.3 E depois do 27. e do item 7 inteiro, que é relativo a saneamento, aproveitando a presença do nosso gerente de saneamento básico aí, Eduardo, ok? Então, passando para o O item 6. 6.3, eu sou encarregado de fazer o relato desses 3 processos da Saneago relativo a recurso. Recurso intestino, os processos 2010, final 8730, 2009, final 3264 e 2011, final 0274. Muito bem. Esses 3 processos da Saneago, nós estamos nos posicionando para manter a penalidade aplicada, por quanto não houve nenhuma novidade, nenhum fato relevante, nenhuma informação que pudesse modificar o entendimento anteriormente assentado pela Câmara e pelo Conselho. Os 3 processos estão aqui, eu submeti aqui a apreciação do gerente da área e ele concordou plenamente aqui em continuar. Alguma consideração? Não, Todos concordam com o parecer enquanto conselheiro José Eduardo Santos pela manutenção dos autos do processo 6.1 a 6.3? Ficam aprovados por unanimidade. Passamos então ao item 7. Só que 7 é intempestivo. Não, é o do coisa aí. Isso não é intempestivo. Tem alguma consideração, conselheiro? Não tem não, só Então, ficam mantidos os autos de infração já que foram com recursos intempestivos, ok? Então, Nós concordamos? Aprovados por unanimidade. Voltamos lá então ao item 3. Apresentação e discussão de processo com pedido de revisão a ser relatado pelo conselheiro José Eduardo dos Santos. Processo 2008, final 9957. Falava o conselheiro José Eduardo Santos. é o processo de pedido de revisão pela 2008 final 9957, pela Cooperativa de Transporte Escolar de Família Limitada, nova infração do nosso CPL, pela manutenção das decisões anteriormente proferidas, porque não houve nenhum fator relevante que seja a simplificação dos atos e da decisão tomada pela GE. Todos concordam com o parecer de voto do conselheiro? Concordo. Aprovado por unanimidade. Item 4. Apresentação e discussão de processos com recurso a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Item 4.1 ao item 4.11. Palavra o conselheiro Danilo. Bom, os
E o processo de 24.1.4.2 são a favor da expressão Luiz, tá? Processo 2012, final de 27, 2012, final de 01, 27. A infração foi por retardar significativo horário de partida da viagem, exigido do artigo 11, inciso 24 da resolução 297. O recurso que ela trouxe aqui no processo, ela alega apenas erro formal, sendo que o procedimento foi em desacordo com o decreto 4648, porque teria sido feito o relatório e depois lá na volta. Mas isso aqui foi, ao qual de acordo com a resolução 297 e o procedimento da 297. Todos os argumentos dos dois processos não são procedentes, eu voto pela manutenção. Todos concordam com a manutenção dos autos do voto do conselheiro Danilo pela manutenção dos autos do processo 4.1 e 4.2? Acompanho. Aprovados por unanimidade. Próximo. Os processos 34.3 e 4.4, desfavor de criação Araguarina, processo 2012, final 40 e 2013, final 3953. Os dois também são por retardar sem justificativo horário de partida da viagem. No recurso, ela alega que o advocação é nulo pela falta de requisito motivo para a atuação. No final da interpretação da nulidade da advocação. Não diz qual foi o erro aqui, o motivo que a gente não conseguiu visualizar. O outro processo, no recurso também ela alega que houve atraso por conta do trânsito nas proximidades do terminal rodoviário de Goiânia, fazendo com que o veículo da empresa chegasse atrasado. Analisando tudo que ela alega que não é pertinente, eu voto pela manutenção dos serviços às votações. Todos concordam? Vamos parecer igual ao conselheiro pela manutenção dos autos do processo 4.3 e 4.4? Concordo. Aprovados por unanimidade. 4.5. 2013, final 0658, desfavor de viação Estrela Alimentar. A aplicação também por retardar significativo horário de partida da viagem. Foi a viagem Goiânia, Curitiba Alegre. Saiu às 18h45, tinha que sair às 18h30. 15 minutos. Apresentou recurso alegando que o trânsito dentro do trajeto que a empresa passa da garagem ao terminal do rodoviário de Goiânia fez com que o veículo da empresa chegasse atrasado. Entende que não é atribuição do Conselho da GR regular a imposição de penalidade aos concessionários ou permissionários dos serviços públicos do sistema de transporte coletivo rodoviário e de transporte passageiro de São Goiás. No final, a atuação seja julgada ilegal e improcedente. A gente observa que a Conselho tem competência legal, sim, de acordo com a 369 e a resolução 297, e ela não justificou o motivo de atrasar da viagem, igual pela manutenção do auto-infração. Todos concordam? Aprovado por unanimidade. 4.6. Processo 2013. 5387. Obrigado. Notificação em favor de Bumerangue Tour Limitada, 2013-2017. Modificação por não portar no veículo durante a viagem com comprovante de vínculo motorista com autorizatário. No artigo 53, inciso 9, da resolução 05. No recurso, ela alega em suma que o motorista titular se ausentou e tem que ser substituído por outro condutor munido todos os documentos necessários que o tornam apto a fazer o transporte escolar. As explicações que precisei para relatar. Aqui as alegações são claras, ela simplesmente fala,
que ele tinha um contrato de experiência, de contrato temporário, alguma coisa nesse sentido, voto pela manutenção. Todos concordam com o voto do conselheiro Danilo? Aprovado por unanimidade. Próximo. Processo 2011, final 4935, favor de UTB, União Transporte Brasília Limitado. Por utilizar na execução do serviço veículo não cadastrado na IR, devido ao artigo 55 e 17 da Resolução 05. Alega que no recurso que a empresa adquiriu o veículo Só nós que ela me chama. ela alega em suma que adquiriu veículos registrados no DETRAN do Distrito Federal. Foi impedida de se adequar à Resolução 05. Somente a quitação, após a quitação dos veículos, foi possível realizar a transferência e o cadastro na GR, que é o que não presente a aplicação seja anulada. Aqui, infelizmente, o argumento dela não traz nada que poderia anular a aplicação, tendo visto que é um requisito da GR na resolução que tenha registro do DETRAN Goiás. Então eu voto pela manutenção. Todos concordam? Aprovado por unanimidade. Conselheiro José Eduardo Santos, concorda com o voto? Parecer do conselheiro Danilo? Próximo. O 4.8, 2003, final 6090, em desfavor de Dino Antônio Nogueira. Apresentou recurso alegando, em suma, que os fiscais não aceitaram. A autuação foi o artigo 55, inciso 7 da Resolução 05, utilizar a execução do veículo, do serviço veículo não cadastrado no GS. Como ela alegou aqui no recurso, que os fiscais não aceitaram liminar que a empresa estava em uso. Assim como o outro, não sei se tem certeza por essa empresa ou por outra, ela alegou que tinha uma liminar, mas ela não coloca nenhum número, nem coloca um número de processo, uma cópia dessa liminar, então a gente não sabe se ela tinha essa liminar, o fiscal não citou nada a respeito, então voto pela manutenção. Todos concordam? Concordo. Aprovado por unanimidade. Próximo. Processo 2013, final 4684, em desfavor de Viação Rio Oeste Limitada. Foi autuada em 1º de julho de 2013, por utilizar na execução do serviço veículo não cadastrado na GR, também no 55, inciso 7 da 05. O recurso, ela alega que, em suma, nulidade do processo, tendo em vista que o AR utilizado para notificar a empresa autuada encontra-se evado início, eis que o endereço é desconhecido. Requer o arquivamento da infração, haja vista que a notificação não respeitou o prazo legal previsto no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro. Justifica que é legalmente cadastrado na GR e que, no momento da abordagem fiscal, o veículo estava vazio, não transportava nenhum passageiro. Aqui, Isso é novo, hein? Mas vamos ver aqui, que é o que ela alega, né? Ok, mas estou falando de uma coisa diferente, né? Você não está dando conta de ninguém. Mas vamos ver aqui. Aqui ela está na visão sempre do recurso autuado tempestivo e atende o disposto no artigo 75 da Resolução 05. Especificamente no que concerne ao mérito, o conteúdo do recurso propriamente dito não trouxe elemento que justifique a anulação da notificação. O procedimento para a lavratura atendeu o disposto na Resolução 05. Quanto à alegação de que a notificação foi encaminhada para endereço desconhecido da empresa, temos que, segundo o endereço constante dos ARs, da notificação de autuação e notificação da penalidade
apresentado desse recurso confere com o endereço da sede da empresa citada no próprio contrato social que acompanha o recurso. Então, quanto à fundamentação do Código Eleitoral Brasileiro, os argumentos ali apontados não se aplicam no caso inteiro, passa a existência de desafio específico dessa agência. Para destacar ainda a informação da supervisão de cadastro e licenciamento, o veículo da placa tal, da autuação, não possuía cadastro da GR à época da autuação. Ademais, ocorre em face aos atos fiscal, prevalece a presunção de veracidade dos atos praticados por meio do exercício de suas atividades como servidor público. Só é direito à presunção com prova ou bolsa encontrada, onde os imputados autuaram e com a mesma não os incumbiu. O que o fiscal falou? Por exemplo, durante a operação para fiscalização do transporte municipal, combate o transporte clandestino, cumprir esse cargo de serviço, abordamos o veículo acima citado e realizamos viagem com o serviço de tratamento contínuo de Pires, do Rio para Palmeiras, transportando 23 passageiros. Quantos? 23 passageiros. Então não estava lá. Porra, que coisa, hein? Que justificativa, vai. É pública do fiscal. Todos concordam com o parecer e voto do conselheiro Danilo pela manutenção do laudo? Concordo. Aprovado por unanimidade. Processo item 4.10, 2010, final 14, 2009, final 1406, infração, desfavor de Divino Antônio Nogueira MR, comportar no veículo durante a viagem certificado de registro de veículo, do artigo 56 e 6, a introdução 05. O recurso, ela alega em suma que os agentes fiscais não aceitaram a liminar que a empresa estava em uso. Assim como ele falou que tinha liminar, eles também, ela simplesmente cita, não fala o número de processo, nem junto ao código de liminar, o fiscal também não fala nada, então ficou difícil de analisar esse recurso e voto pela manutenção. Todos concordam com o parecer e voto do conselheiro Danilo? Aprovado por unanimidade. 4.11 e último. É o processo 2009-6806, em desfavor de recurso, transporte e turismo militar. Reservar sem licença expedida pela guerra, infringido do artigo 56, inciso 1 da 05. O recurso, ela alega, em suma, que no momento da abordagem fiscal, não estava realizando transporte intermunicipal. Executava apenas trajeto no perímetro urbano do município de Paranaiguara, que não é competência da AGR, a fiscalização e apreço. A multa é desproporcional, ilegal e inconstitucional, pois é divergente do Código de Trânsito, que a resolução da AGR afronta ao Código de Trânsito e a Constituição da República, que ao final não lhe dá o presente de aplicação. Bom, esses argumentos a gente já debateu em vários outros processos. Nós temos a legislação própria e a nossa resolução. E quanto a essa alegação de que ele estava fazendo um percurso urbano dentro da cidade de Paranaiguara, que prevalece a República do Fiscal, que fala expressamente que estava fazendo o trecho de Paranaiguara ação sinal, que é a qualificação de alguns passageiros envolvidos. Voto pela manutenção. Todos concordam com o parecer e voto do conselheiro Danilo? Concordo. Aprovado por unanimidade. Eu queria pedir aos conselheiros, né, o pessoal tinha avisado, o pessoal da televisão está aí, podia dar aquele intervalo de 5 minutos, enquanto isso, ok? Tá bom, intervalo 1. Interrompe isso.